Bom, boa noite a todos. Estamos aqui hoje, né, com mais um encontro com especialistas que estão abordando várias temáticas, né, sobre a linha de cuidado da criança, num conteúdo, né, bastante voltado aí para uma atenção multiprofissional, assim como é trabalhado nos nossos ambulatórios modelo PASA, que é o público-alvo, né, desse nosso ciclo de encontros. Estamos, então, também disponibilizando todo esse material, né, numa página do YouTube, que chamamos aí, né, de Ambulatório Espasa Brasil. Então, desde já, agradecemos a todos os, né, professores aí, profissionais convidados que têm participado conosco, e hoje, especialmente, né, agradecemos a presença da professora Gislaine Nieto, que é pediatra, neonatologista, atua, né, na área de pediatria, com ênfase em neonatologista, é mestre em ensino de ciências da saúde na Faculdade Pequeno Príncipe, e já atuou, né, possui cargo executivo científico no programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, e também fique à vontade, viu, doutora, para complementar aí seus currículos, sua formação. E desde já quero reforçar aí a nossa gratidão por estar conosco, né, nesse dia, nesse horário, depois de um dia também de trabalho, mas compartilhando um pouco do seu conhecimento, que é muito importante e agrega bastante a todos os profissionais, né, que estão podendo agora beber um pouco aí dessa fonte que vocês estão compartilhando, tá? Tá conosco hoje também a doutora Andréa Malaquias, que vai estar fazendo a moderação, né, dessa atividade junto comigo, sou Liliane Nakata, facilitadora da Beneficência Portuguesa, acompanhando então o ambulatório do modelo PASA no CREAME de Ji-Paraná, região central e Vale do Guaporé de Rondônia. Tá? Então, bem-vindo a todos, muito obrigada, e deixo a palavra agora com você, doutora Gislaine. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu me sinto honrada de poder compartilhar um pouquinho, né, a respeito do atendimento na pediatria e fazer parte desse projeto aí tão interessante, tão bonito, tão rico, né, que vocês estão fazendo aí pelo Brasil, tá? Então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre puricultura de uma maneira global. Eu sei que vocês tiveram várias aulas já que são dentro da puricultura de populações bem específicas na pediatria. E hoje a gente vai estar falando, então, sobre o que é puricultura, né? Então, a puricultura foi criada em 1762, né, um termo pelo suíço Jacques Balanchard, né, é uma ciência médica responsável pelo estudo dos cuidados com o desenvolvimento infantil até a puberdade, né? Agora a gente está passando também por uma fase da Sociedade Brasileira de Pediatria que não é só a puberdade, mas a adolescência no seu todo, né? A gente se sente assim dentro da área pediátrica apta para atender todo esse ser em desenvolvimento desde o nascimento até o final da puberdade, da adolescência, né? Então, deve acompanhar o crescimento, desenvolvimento, cobertura vacinal, estimular o aleitamento materno, orientar a alimentação complementar, avaliar neurodesenvolvimento e prevenção das doenças, né? A gente é uma consulta muito ampla que faz parte da pediatria, nosso dia a dia dentro da pediatria. Hoje, por coincidência, assim, faço parte de um grupo dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria e recebi um Rios, né, que chama, nem sei se é Rios, se é Rios, acho que é falando sobre uma pessoa falando sobre como o pediatra ele tem uma função básica, né, que é só pesar, medir, e que os pediatras não estão aptos a fazer essa avaliação, ou que não estariam aptos a fazer atualmente essa avaliação. E isso não é correto, né? A gente sim está trabalhando dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria e dentro da pediatria em geral para o atendimento abrangente global dos nossos pacientes na pediatria. A gente ensina isso aos nossos alunos, né, desde o terceiro ano, como eu faço, né, ensinar o que é puricultura, o que é esse segmento, o que é o diferencial que nós temos dentro da pediatria de ter essa oportunidade de acompanhar esse ser em desenvolvimento já ainda dentro do útero, né?
Então, como isso tem que ser revertido e como isso tem que ser mostrado à população em geral, não só os profissionais de saúde que já conhecem isso, mas também a nossa população em geral, né? E é uma arte de promover e proteger a saúde das crianças, né? Da atenção integral, que eu acredito muito na atenção global desse paciente nosso pediátrico, e que a gente trata não só a criança, como a família, né? E compreendendo a criança com o ser desenvolvimento e todas as peculiaridades de cada faixa etária. Da última aula a gente falou um pouco sobre os 1.000 dias, a gente já não fala só em 1.000 dias agora, a gente fala em 2.200 dias, né? Então, mas principalmente disso da gente estar aproveitando toda essa faixa de janela de oportunidade que a gente tem, principalmente nesses 1.000 dias, né? Então, onde a gente vai estar abrangendo totalmente a gestação, os 2 primeiros anos de vida. A gente também falou na aula passada, né, sobre consulta pré-natal, que nós não somos mais só culpa dos genes, né? Que nós não temos um destino definido apenas com o nosso DNA, né? Mas que nós podemos fazer alterações, né? Onde a gente vai fazer alterações pela epigenética dentro desse ser humano, que não vai mudar o DNA, mas vai fazer alterações de liga-desliga dentro desse próprio DNA, né, com alterações epigenéticas, modificações do genoma, que são herdados até as próximas gerações, até 3 gerações. Então, como que o pediatra já atua dentro do intraútero de um ser humano, né? O que a gente vai poder estar fazendo de intervenção? São as 1.000 dias de oportunidades, com janelas de oportunidades, né, com aspectos psíquicos que a gente tem que abordar, plasticidade cerebral, que a gente tem que saber como atuar, o estímulo certo, permitindo funções e competências importantes, né, e o período marcado geneticamente influenciado, né. Então, a gente sabe que mais de 1 milhão de novas conexões neurais se formam a cada segundo, né? E se a gente não tiver o estímulo certo, a atuação de toda a orientação que a gente tem que dar para essa família, para todo esse estímulo, vai haver uma poda dos neurônios ou das sinapses, não dos neurônios, não, mas a parte toda de sinapses cerebrais não sendo utilizadas, né? Então, tudo isso que a gente tem que estar passando e de orientação para os pais. A gente, dentro de um próprio DNA de cérebro de desenvolvimento, a gente vai ter oportunidade de fazer um desenvolvimento cerebral esplêndido, ou a gente vai poder ter um desenvolvimento cerebral, sim, mas com pobreza, né? Isso a gente não quer em nenhum setor nosso da sociedade, né? As nossas habilidades vão mudar, cada vez mais jovens nós vamos ter oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, e a gente vai ter o estresse tóxico, que cada dia se fala mais, que a gente tem que estar atento também dentro da puricultura, para as nossas janelas de oportunidades de ajuda a esses pais, essa família, essa mãe que nos procura, onde nós vamos estar podendo atuar. E agora eu falando aqui, lembrei que eu esqueci um slide do abuso da tela, mas já pego e já falo aqui do estresse tóxico, né? Que a gente tem também que a gente tem que estar se preocupando muito nos dias atuais, com a exposição das nossas crianças e adolescência à tela, ao que a gente tem visto hoje em dia, que os pais estão passando por as famílias em geral, né, e as crianças, nossas crianças expostas a um abuso do número de uso de tela, onde às vezes a gente tem que passar nessa consulta de puericultura a ensinar os pais a brincar com as nossas crianças, a brincar com os filhos, a estímulos corretos de desenvolvimento e brincadeiras, né, que a gente está passando por uma inversão aí no nosso mundo, principalmente depois da pandemia, que a gente está tendo muita dificuldade nisso, né, na orientação desses pais, dessas famílias, porque o estresse tóxico deixa uma assinatura química também sobre os genes que determinam
essa parte toda de alteração epigenética, e essa seria uma assinatura do mal aí nessa parte nossa epigenética, né? Então, o neurodesenvolvimento, já tentando englobar tudo que a gente tem que estar tentando ver nessa consulta de puricultura, a gente já sabe, então, que é 50% genético, 50% ambiente, até 3 meses aí maior de 20% dos nossas sinapses cerebrais, até um ano, 1 milhão de trilhões de sinapses, em que o estímulo correto, o aprendizado, a ação e a reação, os neurônios espelho, ou seja, aqueles em que a gente ensina essa criança a estar conectada, o olho no olho, toda essa parte de desenvolvimento que a gente tem como responsabilidade dessa consulta de puricultura. Então, aqui só reforçando, né? E o que é o desenvolvimento, né? É o processo de amadurecimento do ser humano, desde o nascimento até a idade adulta, né? Caracterizado por aquisições e aperfeiçoamentos de funções, capacidades adquiridas progressivamente. Sim, o pediatra vai avaliar o desenvolvimento, vai avaliar o peso e a estatura, mas longe de ser uma consulta simplista, onde se coloca uma criança com peso e estatura dentro de curvas que são já amplamente divulgadas, né, que a gente utiliza, mas é longe disso, não é só esse sentido do desenvolvimento, né? O crescimento, sim, significa o aumento físico do corpo, medido em centímetros ou gramas, e ele traduz o aumento de tamanho e número de células. É aí que a gente analisa, então, toda a parte de crescimento pôndero estatural da criança, mas essa parte de desenvolvimento vem acompanhado dessa avaliação do crescimento, né? Como que ficou estipulado, mais ou menos, esse número de consultas dentro de puericultura, né? O Ministério de Saúde recomenda, então, a primeira consulta dentro da primeira semana. A gente sabe que dentro da neonatologia a gente tem feito uma campanha para um retorno precoce da maternidade, onde a gente avalie principalmente a amamentação, vínculo materno-criança, né? Vínculo com essa família, esse bebê recém-nascido, para a gente não perder nenhuma oportunidade de estímulo ao aleitamento, que são os dias cruciais aí, esses primeiros dias, né? Essa primeira semana, eu sempre falo para as famílias, né, que a primeira semana é para os fortes, mas que eles vão conseguir. E depois a gente vai estar orientando sempre. Então, essa consulta aí nessa primeira semana, a gente estimula cada vez mais, né, que aconteça. No primeiro mês, segundo, quarto mês, sexto, nono, 12º mês. A gente acredita que o ideal seria uma consulta mensal com o pediatra. A gente sabe que em determinadas regiões do país, e até mesmo aqui também no Sul, a gente está passando por um sistema dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente não tem todas, eventualmente, em alguns lugares, a consulta com o pediatra mensalmente. Mas a gente acredita que se houver essa possibilidade, sempre é melhor, né? Depois, 2 consultas no segundo ano de vida, com 18 meses e 24 meses, e depois consultas anuais, pelo menos, né? Claro que a gente tem que identificar aquelas crianças de maiores riscos, como já foi falado aqui, focos principais que já são com as suas peculiaridades dentro de uma população específica dentro da pediatria. Os prematuros, os cardiopatas, as crianças com síndrome de Down e outras intercorrências graves ou síndromes mais graves, né? Então, por que essas faixas foram selecionadas, né, para consulta, principalmente com a pediatria em si, nesses meses, que são meses-chave no desenvolvimento neurológico dessas crianças, onde a gente já vai falar um pouquinho mais do que a gente espera dentro desses marcos de desenvolvimento. A puericultura e a consulta pré-natal, já conversamos, tivemos uma aula sobre isso, sobre consulta pré-natal, né? A gente estimula que a partir de 32 semanas essa gestante passe por uma consulta
pediátrica, né? Para a gente poder estar já fortalecendo o vínculo com a pediatria e essa família, orientando como vai ser esse nascimento, estimulando o parto via vaginal, o aleitamento materno, tudo que a gente pode já orientar numa consulta pré-natal. A aula passada foi baseada nesse documento lançado recentemente pela Sociedade Brasileira, em setembro de 2023, com a atualização da consulta pré-natal. Então, isso daí está disponível, a gente pode estar passando se houver necessidade, porque tem tudo o que a gente precisa saber a respeito dessa consulta pré-natal. Nos prematuros, a doutora Andréia já fez a aula, né? A gente só vai citar aqui que a gente tem, dentro da prematuridade e dos bebês de risco, né? Para a gente fazer um follow-up, que é um segmento ambulatorial. Não é só em si a puericultura simplista, né, dentro de toda dessa abrangência que a gente está falando, mas o segmento do follow, né, do segmento desses nenéns, que não só a prematuridade, mas todos os nenéns de risco maiores ao nascimento devem ter de uma maneira muito específica. A gente só um lembrete que a gente recomenda a utilização da idade corrigida até 18 meses, né, para o perímetro cefálico, até o perímetro cefálico, de 24 meses para o peso e avaliação neurológica, e de 36 a 42 semanas para o comprimento, né? Então, dependendo da criança, então, às vezes a gente vai até 36 semanas, eventualmente, também para avaliação, peso e avaliação neurológica, são aqueles grandes prematuros hoje, ou prematuros mais menores, né, daqueles de 28 semanas. A gente também dispõe de um segmento, dentro do site da sociedade. A gente tem manual de orientação aos pais e familiares e cuidadores de prematuros na alta hospitalar, e a gente tem o nosso próprio manualzinho também de segmento ambulatorial de risco, também disponíveis no site da sociedade. Então, na primeira consulta, né, o que a gente já tem que abranger agora, entrando mais especificamente na consulta de puericultura? Então, os primeiros pontos que a gente tem que já estabelecer uma anamnese, uma escuta muito diferenciada para essa mãe e essa família. Nós vamos já, após a identificação, a gente fazer a parte do acolhimento, da escutativa e já partir para a avaliação desse neném nessa primeira consulta. O que nós temos que checar na nossa carteira de nascimento para esse bebê? A triagem neonatal, se foram feitos todos os testes desse bebê, eventualmente do prematuro, checar toda a parte de nascimento desse neném, todo o nosso resumo de alta da UTI, ou então só o resumo já que é feito na própria carteira de nascimento desse bebê, a gente já tem um resumo de como esse neném nasceu, como que foi esse nascimento, qual que foi o nosso APGAR, qual que foi a nossa idade gestacional, qual foi o nosso peso, estatura e perímetro cefálico, e a gente tem que partir daí a avaliação de todos os testes de triagem neonatal, se foram feitos ou não, e se tem a necessidade de alguma nova triagem, né? O exame físico, nós vamos passar por um exame físico acurado de todo esse recém-nascido, né, com sinais vitais, feridos em toda consulta. E a gente já nessas primeiras consultas aí, a gente tem que estar avaliando algumas particularidades já em relação a peso e crescimento, então, desse neném, né? Então, o primeiro trimestre, quanto em média essa criança vai ganhar de peso, mais ou menos 700 gramas mês, sabendo-se que hoje a gente leva muito em consideração que essa criança estiver evoluindo bem, tiver um aleitamento materno exclusivo, se essa criança tiver sinais de saciedade, de bom desenvolvimento, no geral, a gente também não precisa ser tão rigoroso
com esse ganho de peso, no sentido que a gente tem que estar acompanhando a criança, como eu falei, o atendimento global dessa criança, né? Então, é mais ou menos algo que a gente vai seguir, 700 gramas por mês, esse primeiro trimestre, segundo trimestre, mais ou menos 500 gramas, depois 400 gramas, e quarto trimestre, em torno de 400 gramas mês. Mais ou menos no primeiro semestre, a gente espera que esse bebê cresça em torno de 15 centímetros, no segundo semestre, 10 centímetros. A gente sempre fala que mais ou menos 25 centímetros é o que a gente espera de ganho de estatura nesse neném, né, até o primeiro ano de vida. Entre 1 a 2 anos, essa criança vai crescer, então, mais 11 centímetros, e aí é onde a gente vai estar acompanhando a partir daí, mais ou menos meio centímetro por mês. Perímetro cefálico também, a gente deve ter aumentado 2 centímetros no final do primeiro mês. Daí, o recém-nascido, em geral, nasce de 34 a 35 centímetros. A gente espera, então, mais ou menos 2 centímetros no final desse primeiro mês. 6 meses, a gente espera que esse neném atinja 42 a 43 centímetros. No final de um ano, 45 a 46 centímetros. Lembrar que a gente sempre tem que estar atento a sinais de microcefalia nesse neném, inicialmente, né? Lembrar que a gente teve aquele surto horrível de microcefalia aí com Zika em torno de 2015, que a gente tem que estar pensando não só em doenças infecciosas intrauterinas, mas como outras patologias, síndromes genéticas, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando em afastar qualquer causa se houver uma microcefalia suspeita. E o que que a gente vai, fora essa escutativa, fora isso tudo que falamos, né? O que que a gente tem que estar avaliando desde as primeiras consultas? No recém-nascido, a gente tem que estar avaliando os reflexos todos, o reflexo tônico cervical, o reflexo plantar, o reflexo de marcha, o reflexo de Moro, o reflexo da voracidade e da apreensão. Claro que esses são apenas o básico dos reflexos que nós temos que avaliar como reflexos primitivos do recém-nascido, mas a gente vai ter uma ampla avaliação desse recém-nascido e a gente, então, vai estar, a partir daí, sabendo se esse nosso recém-nascido na primeira consulta está de acordo com o que a gente gostaria ou não. Eu acho que não existe consulta de puericultura neném recém-nascido, sem a gente estar falando de aleitamento materno, suas orientações e todas as suas dificuldades e eventuais respostas que a gente tem que estar dando para essa mãe, essa família. Realmente, aleitamento materno vai ser o nosso pilar dentro da pediatria, né? E ele tem que estar muito bem embasado, e essas mães têm que estar satisfeitas com as nossas respostas e em retirar qualquer tipo de dúvida para a gente estar orientando essa mãe, essa família. Né? Claro que a gente sabe de todos os benefícios do leite materno, a gente quer que os nossos nenéns tenham aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, com alimentação complementar a partir dessa faixa etária, até 2 anos ou mais, conforme as nossas orientações, e para isso a gente tem que estar muito atento nessas primeiras consultas, para a gente poder estar tendo um aleitamento materno efetivo e como a gente preconiza e gostaria que fossem todos os nossos bebês, né? Então, a gente sabe que várias campanhas do Ministério da Saúde em relação a aleitamento materno exclusivo, inclusive dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente sabe que é uma das estratégias de diminuição de impacto, de diminuição de mortalidade no período perinatal e no período de mortes preveníveis abaixo de 1 ano. Então, a gente tem também essa obrigação e
essa importância dentro da puricultura, da consulta de puricultura, da gente estar fortalecendo o aleitamento materno, esse vínculo materno-infantil, e em tirar todas as dúvidas e estarmos aptos a oferecer qualquer ajuda que essa mãe, essa família precisa em relação a manter o aleitamento materno. A consulta de pré-natal eu também falei, né, que a gente eu coloquei aqui um exemplo do DHA, né, mas a gente tem que estar prestando atenção também como é a nutrição dessa mãe, como que ela está enfrentando essa parte nutricional aí dentro do aleitamento materno, o que a gente precisa complementar ou suplementar para essa mãe. DHA é um exemplo importante, a gente sabe que ele tem forte evidência já de ter, apoiar, de ajudar no desenvolvimento neurológico dessas crianças, né, dos nossos recém-nascidos. A gente sabe que tem uma importância também do aleitamento materno, estímulos corretos e desenvolvimento de QI para as nossas crianças, e a parte de DHA do leite materno é importantíssima. A gente sabe que DHA é influenciado no leite materno de acordo com a nutrição dessa mãe, né? A gente tem algo que é estimulado de DHA que conforme a nutrição. O teor de DHA das nossas mães é um dos menores no mundo, apesar da nossa costa. Então, esse nosso DHA já deve ser suplementado para essas mães, desde a parte do pré-natal, e ele deve manter essa suplementação durante o aleitamento materno. Isso aqui é um consenso da Abram de 2020, também é aberto na internet, e elas devem, então, essas mães, essas gestantes, né, devem estar sendo orientadas a ingerir boas fontes nutricionais de DHA, mas como peixes, né, uma forma criteriosa da gente estar incentivando, né, a dieta deve estar recebendo, tanto as gestantes, as lactantes devem estar recebendo uma suplementação, pelo menos em torno de 200 miligramas, né, de DHA, para a gente estar preconizando esse ômega 3, onde vai ter essa importante ação a nível cerebral, tá? Dentro desse nosso universo, dessa primeira consulta, né, então, dentro do período neonatal, a gente vai ter a avaliação da icterícia. Eu acho que dentro dessa primeira consulta é uma dúvida muito frequente que a gente tem das mães, né? E a gente tem essa icterícia que deve ser abordada, porque se essa icterícia já iniciou entre 24 e 36 horas, já é uma icterícia patológica, que a gente tem que ter maior investigação, e a gente sempre orienta que se tiver um nível ali, fator ali daquela zona Kramer, né, que a gente usava antigamente, que usa ainda, tá? Ainda está presente na literatura, mas se abaixo da linha do umbigo, né, que a gente deve estar eventualmente avaliando se nós vamos ter que fazer ou não uma ferição dessa bilirrubina, porque a gente também não quer ter riscos, né, de ter um aumento importante dessa bilirrubina. Então, avaliação da icterícia com critérios, saber quais são as possibilidades da gente ter fatores que aumentem essa bilirrubinemia, que leve a risco esse recém-nascido. Então, quais são os riscos, né? Se a mãe tem um RH negativo, se é uma situação ABO, como que está o aleitamento dessa criança, como que está o número de evacuações, qual que é a frequência de troca de fralda, como está a diurese desse bebê, se esse neném não tem sinais de depressão, se a gente não tem que estar acompanhando o peso desse neném mais perto aí durante esses primeiros dias, e se a gente não tem que estar com uma orientação mais efetiva enquanto aleitamento materno, e eventualmente a gente acompanhar essa criança para ver se a gente vai ter necessidade ou não de fazer o controle com exame laboratorial desse neném, da bilirrubina desse neném. Acho que na primeira consulta, falar também sobre segurança, sono seguro, né? A gente deitar o bebê sempre de costas, barriga para cima, segurança no berço, evitar coleito, né?
amamentação exclusiva, como a gente já falou inúmeras vezes, o estilo de vida saudável, longe de fumo, cuidados com visitas, a gente com bebês que têm internado muito frequentemente aí com bronquiolites e outras doenças respiratórias, cuidado com tudo isso. Aqui na chupeta não vou entrar muito, que é algo polêmico, né, em termos de segurança do sono, se usa ou não chupeta, que pode eventualmente diminuir o risco de morte súbita, mas a gente sabe que o risco de morte súbita vem com muitos outros cuidados aqui, que a gente já comentou. Então, neurodesenvolvimento, então, a gente já passando dessa primeira consulta, né, nessa primeira semana, depois desse primeiro mês, o que a gente vai ter que avaliar. Então, o neurodesenvolvimento vai ser dentro daquilo de processo de aquisição de movimentos, resultante da interação, né, da hereditariedade com o ambiente, a cognição, capacidade de adquirir conhecimento. Então, tudo que a gente vai ter que estar avaliando, né, nessa criança nas consultas sucessivas. Então, atitude dessa criança, o tônus dessa criança, os reflexos primitivos, se estão presentes ou não, se já estão começando a desaparecer, o equilíbrio estático dinâmico, a coordenação apendicular dos membros, as funções cerebrais superiores. A gente teve agora, nesse ano, né, mudanças aí dentro do marco de desenvolvimento, que esse artigo é aberto, como eu coloquei aqui, está publicado no Pediatrics, né? Então, são todos o que a gente precisa saber em cada etapa do desenvolvimento. Esse artigo sofreu algumas críticas, porque o CDC e a Academia Americana liberaram. Vocês sabem que a Academia Brasileira segue muito a parte toda, a Academia Brasileira de Pediatria segue muito o CDC e a parte de Academia Americana de Pediatria. Então, esses marcos de desenvolvimento, né, eles sofreram algumas críticas ao serem lançados agora, dizendo que, eventualmente, o CDC e a Academia Americana estivessem aí tentando dar uma ajustada nesses marcos de desenvolvimento que, eventualmente, teriam ficado um pouquinho atrasados, né, devido à pandemia. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente conhecendo os marcos de desenvolvimento, a gente fazendo avaliação global daquela criança e família, igual a gente está preconizando, e a gente ter pontos básicos para isso, vai nos permitir também a gente ter qualquer indício de as coisas não irem bem, para a gente fazer os acompanhamentos necessários, se a gente julgar necessário, se a gente achar que é importante. Então, os marcos de desenvolvimento sempre fizeram parte da nossa consulta pediátrica, e o que é importante, né? São os sinais de alerta. Então, 2 meses, não consegue levantar a cabeça quando propenso, quando a gente chama pega ali pela mãozinha, se a gente levantar, essa criança fica totalmente jogada para trás nessa parte de postura cervical. 4 meses, não trazer as mãos para a linha média, né? Aquela criança que está espástica, ou hipertônica, ou hipotônica por algum motivo. 6 meses, não passa objetos de uma mão para outra. 9 meses, não senta e não rola. Veja que aqui, com 5 meses, a gente já espera que essa criança já comece a fazer movimentos para rolar, né? Que a gente chama. Com 12 meses, não fica em pé ou não suporta peso nas pernas. 15 meses, não faz movimentos de pinça, né? Que são os movimentos mais motores finos. 18 meses, não anda sozinho. 24 meses não anda bem, isso são dentro da parte motora. E o que a gente tem que avaliar em cada etapa, né, de socioemocional, cognitiva, linguagem e motora? Porque a gente tem que ter esse conjunto aqui, né? Com 2 meses, olha para o seu rosto, se acalma quando conversa. Cognitivo, acompanha movimentos com os olhos, linguagem, reage a sons altos, né? Motor, mantenha a cabeça erguida, igual a gente falou no outro slide. 4 meses, sorri.
ainda não é uma risada completa, mas para chamar a atenção. A gente sabe que hoje em dia, quando a gente viu esses novos marcos, né, eu sempre passava para os meus alunos o contrário. Hoje em dia, a gente, com uma criança bem estimulada, a gente já tem uma criança que sorri para nós, às vezes até antes dos 2 meses, né? Então, por isso que esses marcos foram um pouquinho criticados, né? Então, o cognitivo, se estiver com fome, abre a boca quando vê o seio, né? Com 4 meses, é aquela criança que se acalma e já abre a boquinha querendo mamar. Faz sons quando você fala com ele. Então, é aquela criança que já conversa. A gente espera, igual voltei a falar, volto a falar, aquela criança bem estimulada começa com esses sons de conversar com a gente, vendo essa parte de neurônios espelho e tudo isso que a gente já está fazendo já antes de 4 meses. Mas é um marco que a gente tem que esperar que ela esteja fazendo isso até 4 meses. Senão vai nos chamar a atenção, né? Motor, cabeça firme, é aquela criança que a gente fala, consegue sentar sem apoio, é aquela criança que você sustenta ela ali no exame e ela está conseguindo manter a cabecinha. 6 meses, né? Reconhece as pessoas próximas, né? Coloca as coisas na boca, responde com sons, como se fosse uma conversa, fazendo muitas bolinhas, barulhos, né? Brum, rola de barriga para trás a parte motora. Vejam, 9 meses é o parte socioemocional, né? Mostra triste, irritado, surpreso, é o esconde-esconde, é o que já descobre a gente, né? O cognitivo bate umas coisas nas outras, levanta os braços para ser pego e dizer tchau, chega à posição sentada e se mantém sem apoio. 12 meses, brinca, bate palma, guarda coisas dentro das outras, aqueles famosos brinquedos que a gente coloca de colocar um objeto menor dentro do maior, né? Começar a colocar nas formas. Tenta chamar os pais de alguma maneira, são as primeiras que a gente sabe os sons em formas de palavras, né? É o mama, o dada, o papa, mamar, aqua, eventualmente, já algumas palavras que se começa a entender. E a parte de começar a andar segurando pelos móveis, né? E assim sucessivamente, gente. A gente quer que uma criança de 30 meses diga em torno de 50 palavras, né? 30 meses são 2 anos e meio, né? A gente falava 40 palavras em torno ali de 2 anos, né? Na parte de linguagem, 24 meses, dizer pelo menos 2 palavras, como mais leite, não quero, né? São palavras que é o que a gente pretende perceber aqui na parte de linguagem, de comunicação verbal, que é um dos pontos mais críticos, eventualmente, que a gente esteja vivendo hoje, né? Dessa comunicação verbal. É patológico, não é? Como que a gente analisa isso, né? Parte motora, a parte psicossocial, reconhece as suas emoções, está triste, está bravo, está bem com você, está alegre, né? 30 meses, brinca próximo a outras crianças ou não. Então, assim, esse material também está disponível, eu acho que são esses novos marcos de desenvolvimento, né? E que a gente principalmente vai ter também durante o período aí já escolar, sendo que no período escolar a gente vai ter toda uma avaliação em geral também em conjunto com a escola, né? Como que está essa criança, como está essa parte motora fina, como que está essa parte de desenvolvimento com os amigos, socioemocional, como é que está indo. Aprendizado, daí, a partir daí que a gente vai ter também essa avaliação. Então, as idades chaves, como eu já coloquei, o motor, né, grosseiro e fino, que a gente tem que avaliar, o cognitivo, que está basicamente relacionado com a audição, aprendizagem e a linguagem, o psicológico, com o neurodesenvolvimento, o comportamento. Como que a gente avalia tudo isso? A gente vai avaliar com perguntas simples, com avaliação da nossa própria consulta, com escalas, que a gente pode abrir mão dela, com a história, né, e o exame neurológico
basicamente. As escalas de Denver, né, que são aplicadas não comumente em consulta de puricultura, mas que vocês, através de uma basicamente, a gente vai ser avaliado toda essa parte de marco de desenvolvimento com resposta esperada dentro de cada idade, né? E que a gente pode fazer, eu falo que a gente não precisa fazer a aplicação da escala toda, mas se a gente souber os marcos de desenvolvimento de cada etapa, a gente vai saber se essa criança está, se ela está dentro de um período de normalidade, né? E eu acho que o que mais tem preocupado hoje a nossa consulta de puricultura é em relação ao transtorno do espectro autista. A gente, não sei se vocês sabem, né, mas a gente já tem essa lei desde 2017, que toda a criança deve ser avaliada até 18 meses, né, numa, numa escala para a gente ver se essa criança entra dentro de um espectro autista ou não. Né? A gente tem usado mais a MCHAT, né, que é uma avaliação que a gente, é simples de fazer, que pode ser feita, inclusive, com os pais e nos devolver numa próxima consulta, ou a gente mesmo, em aplicação rápida, nós fazemos essa avaliação. Eu não mudei aqui esse slide, vejam vocês, né? Conforme o CDC, nos Estados Unidos, 1 para cada 68 casos, né? 1 em cada 100. A gente sabe que isso daqui já está totalmente desatualizado, os casos de autismo atuais, aqui agora em 2023, é 1 em cada 36 crianças. Então, vocês vejam, esse slide aqui deve ter sido ali em torno da hora que saiu essa lei ali da avaliação pela MCHAT, em 2017, mais ou menos. Vejam, é uma coisa assustadora se a gente pensar que 1 em cada 36 crianças vai ter algum tipo de transtorno espectro autista, né? Então, é uma triagem simples que a gente pode fazer, a MCHAT, a gente tem aqui, depois a aula vai ficar disponível, mas a gente tem os links aí para a gente conseguir a tabela, e ela é traduzida e a gente pode estar pegando livremente. Já tem carteiras de nascimento, inclusive aqui no Paraná, no governo do Paraná, onde vai ter a tabela MCHAT. E quanto à nutrição complementar, né? Eu acho que se a gente fosse falar, né, a gente pode falar também de puricultura um dia inteiro, e de nutrição complementar também outro dia inteiro, autismo mais um dia inteiro, né? Mas a gente vai ter que pensar que a gente quer leitamento exclusivo até os 6 meses e a nutrição complementar a partir de 6 meses. A gente sabe que dentro dessa nova pirâmide a gente tem algumas peculiaridades, a gente tem não tem preconizado mais a introdução de suco de frutas, a gente prefere a fruta in natura, a água sempre com introdução já a partir dos 6 meses, né? A gente quer uma variedade de alimentos, né? Que a gente preconiza, todos os 5 elementos dos grupos, 5 grupos alimentares, né? A gente tem toda a orientação aqui dentro do nosso guia prático de alimentação, né? Que saiu agora recentemente pela Sociedade Brasileira também. Em relação, vou falando só um pouquinho aqui de um aspecto que tem surgido várias controvérsias, a gente tem alguns tipos de maneiras de introdução alimentar, né? Aqueles onde a gente tem o método tradicional, onde a gente procura fazer, a gente estimula a criança a pegar a gente oferece os alimentos na colher, né? A gente tem a BLW, onde a criança ela mesma pega os alimentos e leva à boca, né? E a gente tem a maneira de oferecimento misto, que a gente sabe que é o que a gente sempre preconizou, na verdade, dentro da puricultura e dentro da sociedade brasileira, onde a gente faz uma complementação, a gente deixa essa criança ter contato com esse alimento, a gente oferece esse alimento em forma de pedaços, a criança pega esse alimento, ela leva à boca, e a gente acaba complementando com
uma consistência mais amassada, né, desses alimentos de todos os grupos alimentares, para a gente ter uma alimentação mais completa. Teve uma grande polêmica agora em relação à indicação da OMS de leite de vaca a partir de 1 ano. Eu só quero falar para vocês que eu estava no Congresso Americano de Pediatria, agora em outubro, e isso foi uma recomendação não para todas as populações, nem uma recomendação global, mas isso foi colocado em algumas situações, em populações mais pobres, ou em situações onde não se tem uma regulação das fórmulas lácteas a partir de 1 ano, se essa criança não estiver amamentada, né? Lembrando que a gente preconiza aleitamento materno até 2 anos ou mais, e porque se não há regulamentação, o que seria melhor, então, né? O uso de complemento, de composto lácteo, com aditivo de açúcar e outros elementos, ou leite de vaca por si só. Então, foram ponderações, foram considerações que foram colocadas a uma discussão dentro da pediatria, mas em algumas situações não foi uma recomendação global, tá? A suplementação de vitamina D é recomendada até 12 meses, 400 unidades, de 600 a 800, dependendo do lugar, até às vezes até 1.000 unidades, a partir de até 2 anos. Variável a vitamina A conforme a dieta em algumas regiões do nosso país. Sulfato ferroso. A gente tem as crianças que estão com aleitamento exclusivo iniciar a partir de 6 meses, em fórmula infantil. A gente ainda discute isso, né? Porque as fórmulas são complementadas, né? E na dose de 1 miligrama por quilo por dia até 2 anos. A gente também tem, dentro desse manual, a gente de nutrição adequada ou saudável da sociedade, a gente tem essa recomendação, né? Da suplementação com crianças de risco, que sejam aquelas que não estão com peso adequado, aquelas com peso inferior a nascimento a 2.500, aquelas que nasceram prematuras, e assim sucessivamente. Lembrar que aquelas mães já anêmicas ou aquelas crianças que não tiveram a oportunidade de clampeamento oportuno do cordão, de 1 a 3 minutos, vão ter mais probabilidade de ter anemia do que aquelas que tiveram clampeamento oportuno do cordão na sala de parto. A gente também tem essa nova diretriz atualizada já a partir de 2021 no site da sociedade. Vermífugo, que às vezes, eu estou correndo um pouquinho, só para a gente ter tempo de ter alguma discussão, se for possível. A Organização Mundial de Saúde diz que de 20% a 50% de possibilidade de verminose um país deve fazer a cada uma vez, e se for maior de uma vez, né, por ano, desculpa, uma vez por ano para as crianças, e se for maior de 50%, a gente pode repetir a cada 6 meses. Acho que isso varia de cada região do país, mas eu acho que é um pouco ingênuo da nossa parte achar que a gente não tem verminose aqui no nosso país, né? Eu acho que um dos riscos maiores, infelizmente, também é de obesidade nas nossas consultas de puericultura, né? A gente sabe que a gente está com um aumento enorme de sobrepeso nas nossas crianças, e esse aumento, infelizmente, vem sendo gradativo a cada ano, né? Então, a gente tinha aqui o risco de uma criança obesa de se tornar um adulto obeso é de 80% se ele continuar obeso aos 10 anos. Isso, então, vem novamente, remetendo àquilo que a gente falou, de atividade física, de estímulo às brincadeiras, de menor tempo de tela para as nossas crianças, né? E da alimentação saudável, né? Com introdução adequada alimentar, todos os grupos alimentares, o estímulo de frutas e não de suco de frutas, nada de refrigerante, nada de enfim, alimentos multiprocessados e tudo isso que a gente tem que estar orientando conforme cada faixa etária. Gravidez na adolescência, né? Os nossos pacientes adolescentes, né? Então, com dados ainda muito
assustadores, né? Então, 1 em cada 3 mulheres já são mães, né? Ou estão à espera do primeiro filho no Brasil, né? Filhos indesejados, ainda a gente passando por uma situação ainda ruim, ainda de gravidez na adolescência, apesar da gente crer que, nossa, tão falado, divulgado, né? Mídias e internet, mas assim, não parece que não tem funcionado muito em termos a prevenção, inclusive DST, que a gente tem visto um número ainda muito crescente de sífilis nas nossas gestantes. Uso de drogas, né? A gente tem que estar com todo esse olhar nos nossos pacientes adolescentes, não só a parte de drogas, quanto a parte de alteração de desenvolvimento psicoemocional, alguns sinais de alerta, depressão e ideação suicida. A gente tem que estar muito atento a isso em todas as consultas das crianças, agora, infelizmente, já não só da adolescência, mas crianças também, né? Então, vejam todo o nosso olhar para o neurodesenvolvimento e desenvolvimento psicoemocional num todo. Os maus tratos, né? Então, 15 crianças são vítimas de violência a cada hora no Brasil, então a gente tem que estar atento a isso também, né? E em todas as consultas, né, não só tudo isso que eu falei, mas também toda a parte de segurança, como que está esse ambiente a nível domiciliar, qual a segurança em todos os de acidentes domésticos, parte toda agora que vai começar verão, parte de afogamento, né, prevenção de afogamentos e toda a parte de prevenção de acidentes automobilísticos. Finalmente, em cada consulta, nós não temos, finalmente não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, né? A gente não tem como passar por uma consulta pediátrica sem falar, então, sobre imunização. Então, aqui está o calendário atualizado da Sociedade Brasileira, cortou um pouquinho, mas a gente já tem a vacina de dengue a nível particular, né? Para crianças e adolescentes a partir de 4 anos, com indicação na bula para até 60 anos, né? A parte de que eu gostaria de falar também, a pneumocócica conjugada, nossa vacina pneumocócica conjugada é a 10 valente, a nível de PNI, a gente tem uma preocupação enquanto sociedade brasileira, da gente quanto antes estar colocando a 13 valente ou 15 valente no nosso calendário, devido a muitos casos de pneumonia graves por pneumococo e meningite e sepse com cepas que a 10 valente não abrange. A meningo C conjugada é a CWY, a CWY só disponível para os nossos adolescentes, né, 11, 12 anos, reforço com 16 anos. A meningo B não está disponível no nosso PNI, né? A parte de influenza, que a gente não pode esquecer, né? Toda criança a partir dos 6 meses receber anualmente a dose, né? De contra-influenza. HPV meninos e meninas e meninos a partir de 9 anos. A nível privado, a gente já tem a Gardasil 9, né? Que são não, a gente já tem 9 cepas do HPV disponíveis para imunização. A vacina, então, do Covid, que já entrou dentro da parte de recomendação para crianças e adolescentes a partir de 6 meses, tá? Então, vejam, eu gosto de terminar com esse slide, né? A gente teria muito mais outros aspectos para abordar, mas o que a gente tem que fazer de estratégia? Né? Eu acho que uma das estratégias principais é a divulgação do conhecimento, é uma estratégia maravilhosa que vocês já estão promovendo, mas o que mais a gente pode fazer dentro da pediatria para a gente ter uma intervenção que tenha um desfecho que faça a diferença, tá? Então, estou colocando aqui meu e-mail para dúvidas, estou aberta aí, acho que eu tenho uns 15 minutinhos aí, se a gente tiver alguma dúvida, estou à disposição. Só vou pôr meu computador para carregar, porque senão eu vou ficar sem, sem bateria.
Doutora Por favor. Gisele, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Oi, voltei. Não, Diga. desculpa eu. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, já que a gente está falando muito até para o pessoal de Rondônia, é sobre em relação à amamentação. Porque ainda há uma cultura na nossa Uhum, região do leite materno fraco, do leite materno que não sustenta, o leite materno pouco. uhum, E eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar nesse sentido seria justamente provar às mães que o ganho de peso da criança está adequado. Então, solicitando que ela pese frequentemente a uhum, criança e te passe isso de volta, mesmo que você não possa vê-la sempre, uhum, que os horários são difíceis, porque o Sistema Único uhum. de Saúde tem uma fila de espera, mas a gente consegue que ela, além da consulta com o pediatra, que ela vá no posto de saúde e faça esse intercâmbio contigo, porque, infelizmente, a gente ainda tem muita amamentação mista até os 15 dias de vida. Isso é uma realidade na nossa região, não sei como é aí na sua. Eu Como acho que está isso? eu acho assim, sabe, Andréia, é o que eu acho, né? Eu, eu, eu não trabalho em comunidade, assim, eu não trabalho na parte de assistência no Sistema Único de Saúde. Porém, veja, eu tenho uma experiência de 36 anos de pediatria e que a gente sabe que essa primeira semana, esses primeiros 15 dias, eu acho que é crucial em qualquer lugar do país. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, inclusive, porque a gente tem tudo aquilo que a gente já sabe, né? Alteração hormonal da mulher inicial, se tem rede de apoio, se não tem. E eu acho que mesmo, então você atende no serviço privado, ninguém tem problema. Não, de jeito nenhum. A gente tem muitos problemas ainda, com muita dificuldade ainda nesse. Por isso que eu acho que é tão importante a gente, esse quesito, por isso que eu acho tão importante essa primeira consulta precoce, a consulta Sim. pré-natal, que eu acho já seria ideal para a gente poder estar orientando tudo isso, para essa mãe já saber isso tudo, né? Sobre ganho de peso, sobre como que deve ser, quando que é a pojadura, isso do leite A fraco, dificuldade mesmo, a dificuldade de botar no peito, a dificuldade do dificuldade, sono. como que vai ser pega, a restrição do sono, vai acordar a criança, vai chorar, tá? Vai ficar assim. Então, eu acho que já começa aí. Então, no pré-natal, depois nessa primeira consulta e nesses retornos frequentes, que eu acho que você tem toda a razão. Porque é nesses 15 dias aí que eu acho que a gente consegue manter a amamentação. Com a Sim, e até tentar tirar o aleitamento ao misto nesse período. Quando você eu pega eles até no máximo 2 meses, você consegue reverter isso. Depois disso, é muito difícil você reverter isso. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente consegue, eu acho que ainda né? Parece que a gente fala assim, né, de aleitamento a vida inteira, né? Ai, mas meu Deus, a gente já sabe tudo, não. E eles, as mães, apesar de toda essa, igual eu falei, né, tem tanta informação, mas tem tanta informação truncada, tem tanta informação que não é correta, tem tanta informação que para elas é mais importante coisas que não são importantes, na verdade. E a gente tem muito essa responsabilidade. Eu acho que a gente consegue reverter, sim, um aleitamento para aleitamento exclusivo, mas a gente tem que ter uma dedicação aí de toda essa equipe multiprofissional para a gente manter esse aleitamento exclusivo. A equipe está focada nisso como um todo, a cada detalhe. Inclusive o uso da chupeta precoce, que é uma coisa discutida, mas eu ainda sou da método antigo, que eu acho que conforme você dá duas coisas para a criança sugar de formas diferentes, ela vai acabar tendo uma alteração naquele desenvolvimento de sucção, né? Mas e essa chupeta precoce, eu digo uma coisa para você, que não é. A discussão existe ali depois do primeiro mês, tudo, mas o problema é a chupeta precoce quando você já você entra para passar visita na maternidade, no alojamento conjunto, a criança já está com a chupeta, né?
Daí você No fala, primeiro mês de vida, ela meu já Deus, estava mas como que chupeta na entrou essa boca. chupeta aqui? Daí você fala, tempo, essa criança tem 24 horas, já está com chupeta. Então, assim, isso é uma coisa que imagino eu que aqui acontece, imagino que aí também aconteça, né? Então, Acontece, veja, como é entra que escondido ainda na eles meia da têm roupa. isso é muito louco, né? Como elas ainda querem. E essa cultura, né? Que a criança não pode chorar, que a criança está com fome o tempo inteiro, que a criança. É muito complicado. Então, eu acho que a gente ainda E tem todo muito choro que é trabalhar fome. ainda, com muita orientação. Isso. Todo choro não é fome. E a criança vai chorar. Nem falamos de cólica, né, André? Para não Não, entrar muito assim, que daí a gente ia ficar também mais um dia discutindo. Mas você imagine, né, como é complexo isso, né? Então, por isso que eu falei no começo, né, da minha fala, como a gente se sente, talvez ofendida, talvez seja a palavra hoje, que eu me senti assim, na hora que eu vi aquele Reels com um monte de curtidas e um monte de, assim, falando sobre a consulta não adequada da puricultura, né? E como a gente não contribuía, né? E como a gente não está preparado. Eu acho que é totalmente uma inverdade, né? E eu acho que a gente tem, sim. tem muito o que fazer, muito profissional preparado, e eu acho que a gente está no caminho A gente tem que certo, passar a mostrar mais isso, essas tudo isso. alterações que a gente pega tão precoce, né? E a Isso, reversão porque disso daí que a o que, gente vê que consegue fazer. vai para mim. Jaque, acho que levantou a mão. Quer falar, Jaque? Nossa, quero agradecer aí a Gislaine por essa aula. Realmente, puericultura são tantas, né, tantas nuances para trazer, e ela conseguiu trazer aí de forma objetiva pontos cruciais que vão nos apoiar aí nos ambulatórios. E aproveitando também essa questão que a Andrea trouxe para compartilhar um pouquinho, aqui no Paraná essa realidade vem mudando. Que bom, né, Gislaine? Por exemplo, a questão ali do calendário de puericultura, a gente preconiza também, a gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, na primeira semana, a gente preconiza aí o primeiro atendimento até o 5º dia pelos ACS, junto com o enfermeiro, e, quando necessário, também o médico, em casos aí de alto risco. A gente compartilha para o ambulatório em tempo oportuno, e isso também ajuda a gente na questão do aleitamento materno, porque essa mulher que vai estar com dificuldade, a gente já faz essa abordagem inicial. Sem contar que algumas unidades de saúde trabalham com as madrinhas da amamentação. Então, por exemplo, aqui em Pinhais, onde eu resido, as unidades de saúde, cada uma tem uma madrinha, que é essa pessoa referência, que fez o curso do manejo clínico da lactação, que apoia essas mulheres e faz toda uma busca ativa em cima disso. Então, é muito importante o trabalho em rede. A maternidade acionar as unidades de saúde para que elas consigam captar precocemente essas puérperas e essas crianças. Outra questão também é o curso da EAB, que é a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Todas as unidades, elas são capacitadas. Aquelas que não são, pode pedir o apoio da Regional de Saúde. Então, quem mora em Curitiba e região metropolitana, aciona a segunda regional. E assim por diante, as demais regionais. Cada estado tem uma referência. Então, é bem importante a gente buscar isso. Quem no nosso estado é o tutor da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, do curso aí do manejo clínico da lactação? Outra questão que nós temos são os hospitais amigo da criança. Então, esses hospitais, a gente trabalha muito a questão do aleitamento materno e do uso de bicos, a questão da confusão, que a gente também pode pedir apoio nessas instituições. Afinal, o trabalho ele é em rede, né? Outra questão que é importante também é a gente tentar mensurar esse indicador no ambulatório. Então, quais são as crianças que estão chegando para a gente com aleitamento materno exclusivo? Nós tivemos aí 2 aulas nos nossos encontros, que é sobre aleitamento materno em situações especiais.
faz. Porque se já é difícil na criança de risco habitual, imagine naquela criança de alto risco. Por exemplo, RN pré-termo, crianças com cardiopatias congênitas, síndrome de Down. Ah, não, tem que ser a fórmula. Não, a gente até conversou sobre isso. Por vezes, a gente sempre vai verificar a questão do peso e crescimento dessa criança, o desenvolvimento, como a Andréia Gislaine colocou muito bem aqui. E a Raciri falou muito bem sobre isso, e também tivemos uma fala sobre a Fabíola, sobre essas questões. Então, quem conseguir pode estar resgatando aí essas aulas no nosso YouTube, que é Ambulatórios Pasa Brasil, e também assistindo, tá? E como a Gislaine colocou muito bem, para que a gente consiga fomentar cada vez mais o aleitamento materno, é necessário que esses serviços eles sejam estruturados, eles trabalhem em rede, a equipe muito bem capacitada, cursos nós temos, então a gente tem que buscar essas referências aí. Se o Estado ainda não tem, aciona o Ministério da Saúde, que está retomando muitas atividades agora, tá? E aí, só para fechar minha fala, outra conquista também é essa questão, né? Então, a criança no primeiro ano de vida, ela tem 9 atendimentos de puericultura. Isso é um ganho, né, Gislaine? E aí, não vou dizer que isso é geral, porque a gente sabe que tem regiões que têm mais dificuldades que outras, mas nós já preconizamos no caderno de saúde da criança. Então, quem quiser utilizar como referência, pode pegar esse caderno. Criança de risco habitual, o atendimento ele é intercalado entre o médico e o enfermeiro, e a criança de alto risco, o primeiro atendimento é com toda a equipe multiprofissional, pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, e as demais é conforme a necessidade, sempre o pediatra e o enfermeiro, tá bom? Obrigada. A gente tem, né, assim, a gente sabe das dificuldades dentro do país, né, continental que a gente tem no Brasil, né, mas eu acho que, claro que a gente tem melhorado, que a gente está caminhando, né, claro que o Sul, realmente, a gente tem o Paraná em especial aqui no Sul, né, ele tem uma diferenciação, né, nessa parte, mas eu acho que, por outro lado, também eu vejo um envolvimento muito grande de Norte, Nordeste, com as questões de saúde pública, e, em geral, assim, com o próprio aleitamento, da batalha do aleitamento exclusivo. Eu acho, assim, que a gente, em geral, assim, tem tentado fazer o nosso melhor e tem melhorado com as políticas públicas, né? Eu acho que a gente está caminhando, sim. Eu sempre gosto, eu digo que eu sempre aprendo muito com isso, né? Aqui com o que é passado, inclusive por vocês, né? Então eu sou muito grata, assim, por isso, pelo aprendizado que eu tenho dentro dessa parte de políticas públicas. Maravilha, doutora. Quero aqui destacar, né, a presença, primeiro, assim, agradecer as suas contribuições, sua participação, né, certamente nos enriquece muito, né, destacar a presença aqui, né, de convidados, tiveram alguns que entraram, saíram, mas a gente teve aqui representante de Pernambuco, Maranhão e de Rondônia, né, e aí nós aqui, né, vocês aí de Paraná, eu aqui em São Paulo, então agradecer aí a presença, né, dessas demais multiplicadores, né, que a gente tem certeza que todos que passaram por aqui também carregam, né, o conhecimento que foi aqui compartilhado, saem contando para os demais aí, depois a gente compartilha o link da aula, para que mais gente possa, então, ver todo esse material e também acessar as aulas anteriores, né? Doutora Andréia, quer fazer mais alguma colocação? Aí a gente já encerra aqui com a fala da doutora Andréia e doutora Gislaine, assim a gente também atende o horário, né? Não, só agradecer mesmo e pedir desculpa por qualquer coisa, qualquer comentário, assim, mas é que eu acho que eu sou amiga do peito, assim, profundamente. Eu sou aquela que adora a amamentação, adoro ver a criança mamando, faço questão de toda consulta botar no peito, então isso é uma coisa que me instiga muito quando eu vejo que não está acontecendo. Então, eu quero sempre que aconteça mais. Obrigada por tudo, desculpe qualquer coisa, e Obrigada, agradecer o convite. obrigada, viu, Andréia? Obrigada pelas tuas contribuições. Eu também sou ardente defensora
do aleitamento materno. Eu sempre brinco nas minhas aulas assim, tem conflito de interesse? Tenho de querer que as crianças amamentem, tema de aleitamento exclusivo, que as crianças sejam imunizadas, que as crianças... esses são meus conflitos de interesse, né? Que eu acho que é o interesse que a gente tem mesmo dentro da pediatria no Brasil, né? Dessas crianças serem bem atendidas. Muito obrigada de novo por tudo, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Liliane, pela Jaque, pela Andréia e por todas que estiveram aqui assistindo um pouquinho. Obrigada, doutora. Nós que agradecemos, então. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.